Essas informações que vocês vão ver, elas são relativas a o que é, né, a palavra grega para o termo traduzido como igreja, e nós vamos ver a diferença com o termo que nós usamos para sinagoga, não é? Então nós temos aqui, ó, eclésia, né, que vem do grego, é a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular, aberta a todos os cidadãos do sexo masculino com mais de 21 anos que tivessem prestado pelo menos 2 anos de serviço militar e que fossem filhos de pai e mãe natural da polis, né, que era o conglomerado de cidades ali no modelo grego. Desse termo, então, né, desse tipo de assembleia ateniense, ou seja, não tem contexto nenhum com a cultura judaica, com a cultura hebreia. Então, desse contexto é que depois você vai ter um ajuntamento de cristãos que vão se apropriar dessa nomenclatura, eclésia, e aí vai ter o termo para o português, como todo mundo conhece, que é o termo igreja. E até na parte final aqui, essas informações são informações da internet, Wikipedia, você consegue essas informações. Então, o conjunto dos cristãos que se reúnem regularmente em uma eclésia também é chamado de igreja, assim como o total de cristãos de uma mesma comunidade em algumas denominações cristãs, né? Então, eclésia substitui, significa igreja, igreja significa eclésia. Esse conceito de eclésia, ele é um conceito tirado da cultura grega, são princípios da cultura grega, a forma de se reunir da cultura grega, e depois foi aplicado para o cristianismo, né? Então, o cristianismo, ele se apropria desse modelo e você então tem essas igrejas que vêm dessa raiz eclésia. Nós vemos aqui que, embora seja usada uma palavra grega, que é sinagoga, a raiz do termo sinagoga é diferente da raiz do termo eclésia. Então, o termo eclésia tem um sentido, tem um significado, e o termo sinagoga tem outro sentido e tem outro significado. Qual é o principal propósito da sinagoga? Até pelo nome, né? Que é uma casa de reunião ou uma casa de oração, uma Beit Tefilá, ou uma casa de estudos, né? Então pode ser uma casa denominado como uma casa de estudos. Então, como que surgiu? Primeiro que a gente precisa fazer aqui uma separação muito grande. Por quê? Porque o termo igreja, o termo eclésia, ele é um termo que vai surgir por volta do século III para o século IV, tá? Com Constantino e toda aquela unificação que ele faz no Império Romano, e ele traz esses conceitos para essa instituição formada ali por Roma, né, pelo Império Romano através de Constantino, e ele vai se apropriar desse termo eclésia ou igreja, como as pessoas conhecem. Mas Beit Knesset, ou sinagoga, é muito anterior a isso. Então, por volta do ano 587, antes da Era Comum, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônicos. Então, o que aconteceu? Houve a invasão babilônica, e a comunidade judaica que estava na Terra Santa, onde você tinha o Beit HaMikdash, a Casa de Santidade, o templo foi derrubado e os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E quando eles chegam então na Babilônia, o que vai começar a acontecer? Há um receio por parte da liderança judaica, estabelecido ali na Babilônia, de que a comunidade judaica sofra algum tipo de assimilação e enfraquecimento da cultura judaica. Então, o que vai se estabelecer? Existam associações, e essas associações, para que a comunidade judaica estabelecida na diáspora possa, através dessa associação, que é a sinagoga ou Beit Knesset, receber instrução de Torá, praticar e participar das cerimônias judaicas, dos encontros judaicos, para que a comunidade judaica seja fortalecida na diáspora e ela não venha se enfraquecer e sofrer uma assimilação. Depois, o cativeiro ele dura em torno de 70 anos, e depois a comunidade judaica retorna para a terra de Israel. Porém, esse modelo de agrupamento, ele permanece, e em todo local onde você tiver uma comunidade judaica, essa comunidade judaica vai desenvolver ao seu redor, ao seu entorno, essas casas de reunião, que é conhecido hoje como sinagoga. E a sinagoga, ela não está limitada a um prédio, né? E até foi essa minha fala
E as pessoas até estranharam, né? Eu falei que não precisa ir a uma sinagoga para viver o judaísmo, e as pessoas ficaram um pouco assustadas, né? Poxa, como assim? Eu não preciso ir a uma sinagoga. Por quê? Porque dentro do conceito judaico, cada casa, cada lar judaico, cada ajuntamento de judeus é uma pequena sinagoga. Sim. Então, como que funciona o modelo sinagogal? Eu tenho a minha família, por exemplo, eu tenho minha esposa, tenho lá os meus filhos. Então, dentro da minha casa é um Beit Knesset, é uma Beit Tefillah, uma casa de oração ou uma casa de reunião. Por que dentro da minha casa é um Beit Knesset? Que a sinagoga, ela é um reflexo daquilo que nós já vivenciamos nos nossos lares. Então, por exemplo, o Shabat, ele não é celebrado somente na sinagoga que eu faço parte. Ele é celebrado na minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Então, as orações matinais, eu não faço ela somente na sinagoga que eu faço parte. Eu faço ela na minha casa, com a minha família, com os meus filhos. Então, as bênçãos alimentares que eu faço todas as vezes que eu vou fazer uma refeição, eu não faço isso somente quando eu estou na sinagoga. Eu faço isso na minha casa, com a minha família, junto com os meus filhos. Então, toda a vivência judaica que eu vou externar quando eu estou no ambiente sinagogal, ela é um reflexo daquilo que eu já vivo na minha família, no seio familiar, no âmbito familiar, né? Então aqui, a sinagoga não se limita ao prédio. As reuniões religiosas, por exemplo, dos Perushim, no judaísmo, pós-destruição do templo, eram feitas, por exemplo, em casas privadas, e ainda há sinagogas que reúnem-se em casas privadas. Naquele período, a instituição da sinagoga popularizou-se muito. Então, vou dar o exemplo da nossa sinagoga, na qual eu faço parte, Gabriel faz parte também, nós frequentamos a mesma sinagoga, ela chama Beit Shalom. Beit quer dizer casa. A maior parte das sinagogas tem esse nome Beit, casa. Por quê? Porque realmente a sinagoga é como se fosse uma extensão dos nossos lares, uma extensão das nossas casas. E eu costumo ensinar, e aqui já fazendo uma introdução no assunto que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que a sinagoga, ela é um santuário, né? Ela é um ambiente extremamente sagrado. Mas o que faz da sinagoga um santuário e um ambiente extremamente sagrado são as pessoas que ali se reúnem, que são núcleos familiares que são sagrados, que são separados. Então, por exemplo, a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, temos na nossa casa uma vida sagrada, uma vida de santidade, uma vida de obediência aos mandamentos da Sagrada Torá. A família do Gabriel, a casa do Gabriel, tem uma vida sagrada, uma vida de obediência aos mandamentos da Sagrada Torá. E a família de uma outra pessoa, e a família de uma outra pessoa, e a família de uma outra pessoa que vive esse mesmo estilo de vida judaico, de obediência aos mandamentos da Sagrada Torá. Então, o que vai acontecer como consequência? Quando essas famílias se reúnem, elas vão para um ambiente sinagogal expressar a santidade e a sagracidade que já vivem na sua vida cotidiana e nos seus lares. Então, a sinagoga, ela é a extensão de lares judaicos que já vivem na prática dos mandamentos da Sagrada Torá. Então, quando eu disse que eu não preciso da sinagoga para viver o judaísmo, não é que eu seja contra uma sinagoga. Sim. Pelo contrário, eu sou rabino de uma sinagoga, né? Jamais eu seria contra. Mas o que eu quero dizer é que não é a sinagoga que existe para que eu tenha uma vida judaica. É por causa da minha vida judaica que existe a sinagoga. Não sei se vocês conseguem compreender, parece até meio paradoxal, né? Mas é assim, não é por causa da sinagoga que eu tenho uma vida judaica. É por causa da minha vida judaica que eu faço parte de uma sinagoga. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. E as pessoas pensam, eu vou para uma sinagoga, e se eu for para uma sinagoga eu vou ter uma vida judaica. Não. Eu tenho uma vida judaica, e por causa de eu ter uma vida judaica, é que eu vou frequentar uma sinagoga.